Mas vocês não perdem por esperar, gente. Porque o que vem daqui pra frente... Novela de Manuel Carlos. Mariângela não tá doente só do corpo, não. Ela tá doente da alma e do espírito. Paz e graça, meus queridos. Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje vamos de mais um react. E hoje vamos reagir a mais um vídeo da Mariângela. E, gente, se vocês acharem que esse vídeo ele é relevante, lembra comportamentos de alguém que você acredita, que precisa ouvir, compartilhem com outras pessoas. Curtam, gente. Se inscreva, aqueles que não foram inscritos, sabe? A Mariângela, ela profere uma fé. Ela se intitula Pentecostal Raiz. Através de alguns comportamentos dela, nós podemos questionar aqui o quão é preocupante e problemático o que ela profere e como ela vive. Então, nós vamos analisar aqui a fala dela, né? E eu vou, caso precise, eu vou aqui parar o vídeo para poder estar explicando para vocês ponto a ponto do porquê. O que ela tá falando aqui não me parece ser algo que verdadeiramente tá acontecendo. E vou me tratar, né, pessoal? Quando a gente vê que a máquina tá parando, a gente tem que se tratar, não adianta. Aí a médica que me atendeu ontem me deu um encaminhamento pro postinho para eu começar a tomar o medicamento certo, entendeu? Então eu estou indo para lá agora. Se a gente não se tratar e não se cuidar, quem que vai cuidar da gente, né? Infelizmente, muitos gostam de nós, mas... Então aqui, a Mariângela, ela disse que já há 3 meses ela apresentou sintomas de depressão, porém ela não deu importância e foi deixando o tempo passar. Segundo ela, agora a crise veio mais forte. E coincidentemente, ela morava junto com o rapaz, agora eles não estão morando mais juntos. Porém, eles não se separaram, eles só se separaram de corpos. Segundo eles ainda continuam com relacionamento, mas o rompimento só foi mesmo deles estarem no mesmo teto, morando junto. Esse diálogo dela aqui vai entrar em 3 aspectos. Ela vai começar a falar da saúde dela, da internação, né, que ela teve. Ela vai falar que pessoas tiveram culpa, pessoas foram responsáveis. Vai começar aqui também a falar de um processo que ela está movimentando. Então, ela sempre vai estar intercalando entre essas 3 coisas. Um momento ela vai falar da internação, ela vai puxar muito para esse lado, e no mesmo momento ela vai falar, né, que as pessoas são culpadas, ela vai transferir a responsabilidade, que eu vou falar lá na frente, do porquê ocorreu isso, as pessoas que fazem reação ao vídeo, e ao mesmo tempo ela fala de mensagens. Porque seria interessante se a Mariângela pegasse esses vídeos que reagem a ela e de ponto a ponto ela viesse a pontuar qual foi as palavras problemáticas que a ofendeu, a postura dela que não corresponde ao que ela profere. E eu vou falar aqui na frente pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Consegui consultar. Não demorou muito, até que foi rápido, sabe? Eles logo que eu cheguei lá, eles me chamaram já pra triagem, perguntaram o que era. Aí ontem eu passei aqui no hospital, né? Eu fui na emergência, tava me dando crise aqui em casa. O Cleiton me levou ali, aí a médica me atendeu, me deixou lá no diazepam direto na veia. Aí depois que acabou o medicamento, ela me deu uma carta, um encaminhamento para o postinho, porque ela é do pronto-socorro, ela não pode receitar remédios controlados e outros remédios assim, entendeu? É só na hora ali do pronto-socorro mesmo. Aí ontem ainda eu fui lá no postinho, eles agendaram para hoje de manhã, aí eu já fui, já consultei, conversei com o médico, expliquei a situação para ele perguntou se tinha alguma coisa por detrás disso tudo que estava causando isso em mim, né? Expliquei, contei tudo para ele. Pausei aqui um pouquinho, pessoal, que a Esther já chegou da escola. Deixa eu passar aqui um pouquinho, que ela vai falar aqui da Esther, que ela deixou na escola. Vamos lá. Tomei direto na veia. E agora vai ser a primeira vez também que eu vou fazer uso contínuo com 2 tipos de antidepressivo. E ela mostra, viu, gente, com ansiedade, na tela. levando, empurrando e empurrando, entendeu? Não mostrava muito aqui os sintomas, que a gente, quando dá crise, a gente não vai ficar gravando e mostrando aqui, entendeu? Mas se eu mostrasse a crise... Mas poderia gravar e mostrar, né? É outra coisa também que eu quero falar sobre Mariângela. Mariângela, ela faz muita acusação, mas ela não mostra nada. Gente, se ela tá vindo aqui e mostrando o remédio, passando na cara das pessoas, olha, você foi responsável por isso, tá vendo? Olha só o que vocês fizeram, porque ela aqui, em vários momentos, ela vai atribuir essa condição dela às resenhistas. Se ela mostrou o remédio de uma forma sensacionalista, que ela não precisava pegar a caixa e botar assim na tela. A forma com que ela faz isso é justamente o que eu falei. É para poder passar na cara das pessoas, jogar na cara da pessoa, deixar bem claro, afrontando mesmo, né? Uma forma
afrontosa, que é uma forma, um jeito também de Mari também, que é um pouco estranho, né? Lembrando que ela é cristã. Tem que ter o domínio próprio, né? Tem que dar outra face. E é estranho que ela não grava, né? É a vida dela, faz parte da vida dela. E seria muito mais impactante ela fazer isso. Medir a pressão ali na hora, mostrar para as pessoas, para passar essa realidade. Porque se realmente foi real, é algo que ia comover mais do que ela vir falar com a boca. Porque, gente, falar até papagaio fala. Não seria muito mais impactante? Ela que trabalha com isso, com vídeo, né? Ela trabalha com mídias sociais há muitos anos, ela sabe que cada detalhe é importante. Então, no momento que ela estava tendo essa crise, seria assim interessante ela documentar isso. Porque ela vir falar aqui, me parece que ela pode ter tido assim uma crise, mas não foi tudo isso que ela está passando que foi. E deixa lacunas abertas a muitos pensamentos. Você tem que trazer fatos. E tudo que você puder documentar só vai acrescentar e enriquecer o seu argumento. Ontem de manhã, aí sim, vocês iriam ver quem realmente sofre com crise de ansiedade, com início já de depressão. O meu tá bem profundo, tá? O médico falou que se eu não me tratar vai ficar bem mais complicado para mim. Ele me orientou a pegar um... Então, é o que eu tô falando. Você vê como ela transforma isso em algo muito grande, muito grave. Parece até que ela saiu numa maca dentro de uma ambulância. Mas isso são palavras dela. Ela pode ter passado mal? Sim. Ela pode realmente ter tido uma crise? Sim. Mas aí ela não chama ambulância, ela não chama SAMU, ela chama quem? Ela chama o Cleiton. O rapaz que neste momento não está morando na mesma casa que ela. Então, a quem ela quer sensibilizar com isso? Então, ela vai para o hospital. E me parece que ela fez com que o Cleiton também fizesse tratamento juntamente com ela, porque aqui no vídeo ela vai falar. Bom, a crise quem teve foi ela. O Cleiton foi na condição de dar um socorro, provavelmente, porque ela não deixa muito claro. Em alguns momentos ela fala do Cleiton, porém a gente não entende se Cleiton que deu socorro para ela. Quando é que Cleiton entrou nessa história? Porque Cleiton não mora mais com ela, gente, lembrando. Então, se você mora só e você tá passando mal, você chama uma ambulância. Seria interessante, Mari, você ter filmado até na medicação. Gente, são detalhes que seria muito importante. Olha só, essa narrativa. Gente, eu passei muito mal, tá aqui o vídeo. E aí, com certeza, gente, ia ter uma movimentação, as crianças iam estar nervosas, as crianças iam estar agitadas. Talvez ela chamou o parceiro porque ele tem veículo, ele tem carro, tá bom. Mas filmasse, tinha que filmar toda essa movimentação, tudo isso. Porque, Mari, você precisa entender, você documenta a tua vida, você transmite a tua vida. Então, por que só partes você tem que vir falar e a gente confiar em você? O que é que você não queria que aparecesse? Porque a sua vida é isso. A sua vida de youtuber é isso. É você filmar a sua vida. Então, você traz coisas da sua vida que você deveria até não trazer, porque são coisas delicadas que só pertencem ao seu âmbito íntimo, mas essa parte que é muito grave, que até para poder dar um despertamento em pessoas que você diz que é agressiva com você, para sensibilizar, você perde essa oportunidade. Aí você vem com palavras e aí coloca em palavras. Mas como eu disse, falar, até papagaio fala, minha amada. Você precisava documentar isso. Psicólogo, vamos conversar. O Cleiton também vai conversar junto com o psicólogo, porque ele também precisa se tratar. Nós estamos nos ajudando nessa parte, entendeu? Porque ele também precisa se tratar, é que me pega. Porque é ela que tá falando por ele. Vocês entendem? É ela que tá falando. Eu tô na mesma situação e ele também tá na mesma situação. Ela falando por ele. Situações que foram causadas, né, pessoal? Situações que foram causadas. Mas vocês não perdem por esperar, gente. Porque o que vem daqui pra frente, novela de Manuel Carlos. Estamos aí na mesma, então nós estamos se ajudando. Sábado a gente vai conversar com o psicólogo pra se tratar, entendeu? Não só com medicamento, mas pra fazer essas sessões assim também. Já tomei o meu primeiro remédio, o médico já mandou tomar pela manhã, né? Então já tá com a caixinha aqui aberta. Eles vendem com retenção da receita, né? E esse aqui, eu até na hora que ele me deu, que eu peguei lá, esse aqui eles me deram no postinho, tá? E esse aqui não, esse aqui eu tive que comprar na farmácia mesmo, tá? Mas esse aqui tinha no postinho. Quando eu peguei, até pensei que era pra dormir um pouco melhor, que tem dias que eu não durmo muito bem, sabe? Até ele perguntou se o sono é normal ou não, mas não. Várias vezes, várias vezes eu ando acordando à noite,
mas é um antidepressivo também. Tudo pra acalmar, né? A gente tá me dando uma sonolência. Ela tá fazendo uso, gente, de uma medicação para emagrecer. E essa medicação, ela tem efeitos colaterais também. Então, será que tudo tem que botar na conta do YouTube, da resenhista, do que tá acontecendo? Porque ela diz que já há um tempo ela não dorme. É um dos efeitos colaterais dessa medicação. Lembre que ela tá tomando antidepressivo agora. Porque ela disse que há 3 meses atrás ela não se tratou. Ela sabia que tinha a situação, as questões, mas ela não se tratou. Ela tá tomando agora. Por que já tem algum tempo, segundo ela, quando o psicólogo perguntou, ela disse que tem algum tempo que ela não dorme por conta dessa medicação. Então ela precisa separar as coisas. E a medicação que eu falo, gente, é a medicação para emagrecer, que ela fez uso. Tô com tanto sono que eu tomei agora de manhã esse medicamento, eu sinto que meu olho já tá pesando aqui pra sono. É um remédio forte, né? Acho que nos primeiros dias vai sendo assim. E só pra avisar, tá, pessoal? Vou notificar, tô conversando já com a minha advogada, tá? Isso aqui é só um aviso, um alerta, tô conversando já com a minha advogada. Agora aqui é a parte que eu falei pra vocês. Lembra que eu falei que o vídeo dela tinha 3 pontos? A primeira parte é quando ela fala da questão dela de saúde. A segunda parte é quando ela fala que tudo que tá acontecendo é culpa das resenhistas. E agora ela vai entrar no outro âmbito. Já tenho uma lista aí de pessoas que eu vou notificar, tá, com a advogada. Alguns eu vou processar direto. Teve pessoas esses dias que falando que ai, coitadinha de mim, não tenho dinheiro pra nada, nem pra processar alguém. Mas eu tenho, tá, pessoal? Eu tenho, posso parcelar, não tem problema nenhum. A advogada que eu tô conversando já fez outro processo pra mim, ela parcela, ela recebe a vista, ela parcela pra mim, parcela em 2, parcela no cartão, parcela em parcelado. Enfim, tô conversando já com ela, tá? Tô aqui no WhatsApp conversando com ela, tá me orientando, né? Que internet não é terra sem lei. Tá? Tô me orientando muito mesmo com ela, já guardei várias provas, vários vídeos baixados, várias mensagens que me mandaram já também, sabe? E essas pessoas vão ser notificadas. Algumas vão ser notificadas e alguma vai ser processada já direto, entendeu? Porque tem provas suficientes de pessoas falando mentiras sobre mim, de pessoas me xingando. E internet não é terra sem lei, como ela falou, entendeu? Eu vou me tratar, ó, comecei hoje a tomar 2 tipos de antidepressivo porque eu procurei um médico. Mas antes disso, gente, eu tava indo direto no hospital com crises, tá? Me dava crise aqui, eu ia pro hospital. Ontem fui pro diazepam e a médica mesmo que me receitou diazepam ontem ali no hospital falou, vai, você precisa urgentemente se tratar. O que tá te causando tanto, né, tanta coisa, assim, o que tá te causando a tomar diazepam, o que tá te causando a vir para esses tipos de medicamentos aqui, antidepressivo. O que tá te causando isso? Então, o que tá me causando isso é o que eu vou notificar e processar daqui pra frente. Porque, como eu falei, internet não é terra sem lei. Tem lei aqui na terra, tá? A gente não deve ficar suportando e aguentando muita coisa, não, tá bom? Que tem pessoas aí por fora que se mostram nas redes sociais que, eu não falei nada, eu não falo nada, eu quero bem deles. Mas por detrás, tá aqui, ó, o resultado, ó. Tá aqui, já mostrei pra vocês, vou mostrar mais uma vez, tá ali o resultado. E a minha advogada tá me orientando a notificar e já processar, tá? Já tô conversando com ela sobre valores, sobre tudo. Ela tá com o processo aí já em andamento pra mim, já dei a entrada do dinheiro pra ela já tá quase terminando. Agora no final do mês eu pago e já vou entrar com mais, tá, pessoal? Então, só pra alertar que a internet, a gente não é terra sem lei, não, tá? Você que talvez tá aí do outro lado, você que talvez é youtuber também, né, assim como eu, que você está sendo atacado com palavras, com pessoas não podem sair usando assim o nosso nome para querer causar, entendeu? Uma má impressão da gente, sabe? E é muito que tá acontecendo isso, entendeu? Esses dias aí atrás tinha vídeo de pessoa me xingando com nomes, com palavrões mesmo. Quando eu fui baixar o vídeo dessa pessoa, eu já tinha excluído de lá, tá? Mas eu só estou vendo já com ela que só para avisar que você que grava, você que trabalha, você que está sendo perseguido, procure ajuda o quanto antes. Então eu digo isso como se fosse um alerta, até um conselho, entendeu? Porque eu não procurei antes, eu só fui levando, deixando, aguentando, suportando, chorando de noite, chorando fora das câmeras, chorando de madrugada.
Aí tem uma hora, gente, que a gente não suporta, o nosso corpo não suporta, entendeu? Tantas crises de ansiedade, se nós não tratarmos a ansiedade quanto a tempo, ela vira depressão. A minha já iniciou com depressão, entendeu? Então a gente tem que se tratar e correr atrás disso. Tentar, como que eu digo assim, igual eu, o que tá causando tudo isso são coisas que não poderiam estar acontecendo, por isso que vai ser notificado e processado, entendeu? Vou correr atrás sim, gente, não vou mais ficar quieta, como eu falei, internet não é terra sem lei, tá? Pra você que usa o meu nome, pra falar asneira, pra falar mentira, pra difamar o meu nome, você que usa os teus vídeos pra ganhar dinheiro em cima de mim, você que usa os teus vídeos pra me difamar, pra falar mal de mim, pra querer causar pras pessoas ao redor uma má impressão de mim, internet não é terra. Pronto, eu vou parar aqui porque tem muita gente, tem camadas, né? Ela tá, né, vindo aqui com intimidações, né? Ela tá intimidando as pessoas, ou seja, a tentativa dela aqui é silenciar. E veja bem, eu vou conversar aqui com vocês agora, gente, algo muito interessante da Marianges. A Marianges, ela tá o tempo todo tentando se defender, calar as pessoas. Essa preocupação dela de querer silenciar as pessoas é muito preocupante, porque ela deveria estar depositando todo esse fôlego, essa energia dela, para estar consertando a vida dela diante de Deus, colocando a vida dela no altar. Em nenhum momento ela fala dessa condição que ela vive com esse rapaz e passa para vocês que é uma condição que ela está em pecado. E ela tem essa responsabilidade, porque quem trouxe isso para vocês foi ela. Em nenhum momento você ouve dela falar assim, gente, eu estou vivendo em pecado. O Cleiton, ele foi morar em outro lugar, então vamos aproveitar para eu rever aqui a minha vida, para eu rever até a minha vida espiritual, porque se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, é porque ele ainda tem misericórdia da minha vida. Se essa mulher ainda tiver um Espírito Santo que fala dentro dela, ela precisa se arrepender do pecado dela. Davi, por um momento, ele caiu e foi muito grave o que ele fez. Só que Davi, ele não tinha consciência, ele ainda não tinha se arrependido, muito pelo contrário, ele começou a fazer barbaridades para poder acobertar o pecado gravíssimo que ele cometeu diante de Deus. Ela está preocupada com a saúde dela, ela esteja preocupada com a vida dela espiritual diante de Deus. Então Davi cometeu o pecado grave, e para poder ele se safar, ele começou a cometer barbaridades. O pecado de Davi deixou consequência, e foi uma mulher grávida. E esta mulher era casada. O marido desta mulher era comandante pessoal da guarda de Davi. Davi, para poder se safar do que ele fez, porque houve consequência, ele pediu que esse rapaz ele retornasse da guerra. Estava tendo guerra e Davi não foi. E deu uma forma deste homem vir até ele, e ele deu muita bebida para poder ele, né, embebedar e se deitar com a esposa dele. Para todos os efeitos, isso ia justificar o filho na barriga da esposa. O que é que aconteceu? Este homem, ele tinha um caráter ilibado. Você sabe o que é que ele fez? Ele sentou à porta da casa dele, ele nem entrou, ele sentou na porta da casa dele e dormiu, porque a Bíblia retrata que ele estava se sentindo péssimo, porque ele estava ali e os homens estavam lá na guerra, ele queria estar ali guerreando junto com aqueles homens. O caráter que Davi deveria ter são, esse homem mesmo embriagado, ele tinha mais caráter do que o próprio Davi. Vendo que o plano dele deu errado, ele arquitetou outro plano, mais maquiavélico ainda. Ele colocou este homem à frente da batalha. Ou seja, onde tudo que viesse a acontecer, este homem está mais vulnerável. O que aconteceu? Ele morreu. Quando ele morreu, Davi ali ficou aliviado. Por quê? Porque ele conseguiu aplacar o problema dele. Deus, que vê todas as coisas e nada passa aos olhos de Deus, o Deus da justiça, aquele que é justo, ele viu. O pecado de Davi foi exposto. Segundo os salmos que ele escreve, alguns salmos, né, de lamentações e tal, pessoas souberam que ele fez sim, que ele foi tripudiado. Então, o que aconteceu? Davi, ele estava em paz com o pecado dele. Quem era que ia ousar falar que ele estava errado? Ninguém. Então, estava tudo certo. O homem morreu, um homem bom, ele foi um assassino de certa forma,
Deus mandou um profeta na casa dele. Este profeta foi, e chegando lá, este profeta contou uma história para ele, que a Bíblia chama muito de parábolas, né? Davi, um homem muito rico mesmo, a perder de vista, com muitos gados, muitas riquezas. Você sabe o que é que esse homem fez? Ele foi lá, Davi, no terreno de um homem pobrezinho, que só tinha um cabritinho, só tinha uma criaçãozinha. E ele foi lá, este homem rico, com tantos gados, com tanta riqueza, ele foi lá e roubou essa cabritinha deste homem pobrezinho. E pior, ele ainda matou este homem, Davi. O que é que merece um homem desse? Davi logo, sem pensar e sem pestanejar, Davi falou, ele merece morrer. Pois o profeta falou, este homem é você. E começou a falar do que ele fez. Davi ali chorou, veio a consciência dele, que tudo que ele estava fazendo, embora tivesse encoberto, ali pelos homens, diante de Deus não estava encoberto. Mas Davi era um homem aquebrantado. Lembra que ele era segundo o coração de Deus? Ele se arrependeu profundamente, chorou. E ele pagou pelos pecados dele. Porque na casa dele entrou a espada e nunca mais saiu. Uma confusão na vida de Davi, a partir daquele momento. Mas ele nunca falou que Deus, porque isso, porque foi o diabo que se levantou, porque isso e aquilo. Não. Davi tinha consciência que tudo que ia advir a vida dele seria proveniente do pecado que ele cometeu. E ele pecou contra Deus. E dos olhos de Deus, nada passa impune. Ela pode até buscar a justiça da terra, pode fazer intimidação com quem for, mas se for Deus que estiver pesando a mão nela, se a espada estiver dentro da casa dela, ela pode recorrer ao homem como for. Mas tudo que está acontecendo na vida dela, proveniente do que ela está fazendo, não vai aplacar a ira de Deus. E Deus é Deus justo, ele é um Deus de justiça. E a justiça de Deus é para poder promover o arrependimento, não é para destruir. Porque Deus, ele quer salvar a alma. Embora que as consequências, elas vão vir, e melhor ainda que a pessoa, ela se dê conta do que fez logo cedo, para que não fique pior. Se Davi fosse um homem duro de coração, coisa que ele não é, ele estaria assim, buscando se justificar, falando com o profeta, não foi eu, não foi assim, tava tudo bem. Ele ia ficar em pecado, cometendo um, cometendo dois, ia ficar que nem o filho, Salomão, que acabou os tempos de vida com a vida miserável. Sem lei, tá, gente? Não é. Mas, pessoal, vamos prosseguir agora aqui com o vídeo, tá? Graças a Deus eu consegui, já vou fazer o tratamento com medicamento. Vai ser contínuo até a hora que o médico falar, vamos parar, tá? Eu tô começando esse tratamento hoje, o Cleiton começou a fazer o tratamento dele, acho que ontem já. Tá nós dois nessa fazendo o tratamento, nós vamos nos cuidar. Gente, sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que para ela ter esse rapaz perto dela, ela promoveu toda essa situação. É o que tá me parecendo. Aí o rapaz tá aí, o rapaz vai se cuidar, daqui a pouco ela vai dizer, não, pra você não ficar sozinho, vem aqui, supostamente. Um vai cuidar do outro, como ela mesma falou. Ô, gente, que baixo, né? E a vida espiritual, ela não tá muito preocupada. Pode fazer muita coisa, nós só podemos falar quem convence do pecado, da justiça e do juízo ao Espírito Santo. Mas, Mari, eu vou dizer uma coisa pra você, se arrependa enquanto é tempo. Você tá muito preocupada em manter a aparência. Você tá muito preocupada em querer fazer as coisas do seu jeito, da sua forma. Minha querida, se foi Deus que promoveu uma situação para que você e Cleiton, cada um estivesse no seu canto, porque Deus também pode trabalhar na vida dos dois separadamente. Foi assim na minha vida. Se foi a providência de Deus e você ainda tá com essa birra, querendo fazer as coisas do seu jeito, minha irmã, eu vou te dizer uma coisa. Vai ser ladeira abaixo, vai ser assim daí para pior. Essas enfermidades que você resolveu tratar agora, como segundo você há 3 meses atrás já adivinha, não será porque há 3 meses atrás ela deveria ter tratado e o que aconteceu com ela, né, com relação ao relacionamento. Vamos ser sinceros aqui, gente. A única coisa que mexeu com o emocional dela a ponto de tudo que ela tava por dentro, né, esses problemas que foi somatizando por dentro, vi a trazer essa consequência tão triste que foi preciso ela tomar a medicação na veia, foi por conta do que aconteceu, foi um estopim. Nem tudo que Deus ele vai tratar na nossa vida a gente vai gostar. Porque as formas que Deus trabalha não é a maneira que o ser humano quer. O ser humano quer fazer uma oração a Deus, Deus está no controle, mas na verdade, quem está tomando as rédeas da situação somos nós.
E quando Deus entra com providência e a gente não entende ou não é do nosso agrado, a gente atribui a Satanás. Mas para poder arrumar uma bagunça, Deus vai voltar tudo de novo, minha filha, do início, para poder ir consertando gradativamente. Aonde foi o início desse segundo passo que ela deu errado? Porque lembre que ela já vem de um outro relacionamento. Terminou, ela foi buscar mais sarna para se coçar. Deus vai fazer o quê? Onde é que Deus vai mexer ali? Vai mexer no que tá errado. Vai voltar lá do início. Vamos separar e vamos aí ver o que, é que vai acontecer. Quem sabe a misericórdia de Deus, Mariane, não é na sua vida só não, é na vida desse rapaz também. Deus, ele quer a sua alma, ele quer a alma do Cleiton também. Deixa Deus trabalhar na alma desse rapaz, no espírito desse rapaz. Mas deixa esse rapaz também ter um encontro com Cristo. Porque eu creio que você também teve um encontro. Deixa esse rapaz viver o particular com Deus também. Não seja pedra de tropeço na vida desse rapaz. Olhe mais para os seus, do seu lar, Mari. Olhe mais para os seus pequeninos. Peça a Deus que tire toda essa mágoa, essa amargura dentro de você. Pare de assistir coisas que não vão te fazer bem. Você abrir um vídeo sabendo que esse vídeo vai te machucar e você ainda assim abre e escuta, você está promovendo para você um sofrimento e desnecessário que você não precisa. Faça seus vídeos e vá buscar os vídeos que edifiquem. Ouça pregações, minha irmã. Ouça a palavra de Deus para poder se fortalecer. Para quando adivinhar os dias maus, você tá pronta, tá ali revestida das armaduras de Deus. Para ser até luz para essas pessoas que destilam ódio para você. Em tudo na nossa vida a gente tem que ter uma oportunidade de falar do amor de Deus e ser o amor de Deus. Até para essas pessoas. Deus fala, ó, orai pelo que vos persegue. Todos os princípios de Deus vai de contra o nosso orgulho, o nosso eu. Se encha das coisas do alto. Pare de ficar vendo vídeos que vão te fazer mal. Outra coisa, pare de dar o seu celular para pessoas desconhecidas, que qualquer pessoa vai ter acesso a você para destilar ódio em você. Enquanto as resenhistas, procure assistir resenhistas que vai falar o que você quer ouvir e as outras que vão te alertar, abrir seus olhos. Se tá te ofendendo e te confrontando e você não tá suportando, não assista. As que destilam ódio eu não sei, né? Porque as mensagens é o que você fala, né? Então não posso entrar muito nesse mérito, nem aprofundar-me muito nesse assunto. Mas as resenhistas que eu conheço aqui, inclusive são duas, que é a Rosa de Saron Variedades e a de Resenhas. Conheço aqui na plataforma e nunca vi nenhuma delas destilando ódio contra você. Muito pelo contrário. Do Rosa de Saron Variedades, os pontos que ela traz espirituais, você deveria ouvir também. Ela é mais dura, né, no trato de falar. Mas tudo que ela fala ali é com verdades, e verdades vindas do Senhor. Você não suporta ouvir a verdade, seja sincera. A Di também, Resenhas, muito sensata também no que ela fala. Uma mulher muito sóbria, muito educada, por sinal. Ela tem a maneira dela mais descontraída de trazer, porque tem assunto, gente, que se não for assim, é pesado, é tenso. Se conserte, minha irmã. Conserte o seu altar. Não transfira a responsabilidade dos seus atos e a consequência que está advindo a você a terceiros. Porque quando você faz isso, é sinal de que, primeiro, você não se arrepende e não tem a menor intenção de se arrepender e você vai continuar na prática do pecado. Lembra que Judas teve a oportunidade de não trair Jesus, ainda que foi plano de Deus também, porque ele precisava fazer. Tudo ali já era plano de Deus. Porém, levando para o lado espiritual, Judas, ele teve oportunidade porque ele caminhou com Jesus, mas aquilo não sensibilizou ele, de forma que lá na frente ele ainda o traiu. Então, minha irmã, seja forte. Lembra quando Jesus falou para Caim que ele estava vendo o pecado à porta, mas que ele poderia resistir, que ele fosse forte. Ainda assim, Caim virou, mesmo Deus falando ao ouvido dele, foi lá e cometeu o que ele cometeu com o irmão, com Abel. Então é assim que Deus faz com a gente. Ele fala o tempo todo, olha, o pecado jaz à porta, porém, combata ele, lute contra ele, não faça. E se a gente fizer, as consequências são terríveis. E nem tudo, minha irmã, nem tudo é Satanás. Satanás, ele pouco pode. Depende da gente dar brecha e naquilo que ele te tentar, é porque foi permissão de Deus para que você seja aprovada e cresça ainda mais. A gente vai colher o que a gente planta. Então, para todos os que estão assistindo aqui também, fica também para essa reflexão.
O que é que você está plantando hoje? Tudo que venha de Marianjos com relação à vida espiritual, saiba, gente, no momento aqui, ela não é parâmetro de mulher de Deus para ninguém. Marianjos não está doente só do corpo, não. Ela está doente da alma e do espírito. Mas que Deus, na sua infinita compaixão, possa ter acesso ao coração dela. Porque ajudar, ele já quer. Tá bom? Beijo para vocês. Jesus abençoe.